Em 2020, o governo Bolsonaro lançou um programa chamado Abrace o Marajó. O motivo do abraço era a suposta exploração sexual em massa de crianças na maior ilha fluvial do mundo. A então ministra de Bolsonaro, Damares Alves, dizia que a situação era tão alarmante que exigia uma mobilização nacional. Só tinha um problema. A principal denúncia para justificar o programa era falsa. O suposto ranking internacional que colocaria Marajó entre os piores lugares do mundo para crianças vítimas de violência sexual simplesmente não existia. O ranking era uma ficção. E as histórias chocantes contadas pela ministra Damares para descrever a realidade da ilha jamais foram comprovadas. Mesmo assim, o programa seguiu adiante e instituições religiosas foram beneficiadas com a destinação de terras públicas. Enquanto isso, os moradores conviviam com o estigma de crimes que nunca foram comprovados. A repórter do UOL, Juliana Sayuri, viajou ao Marajó para investigar o que era fato e o que era boato. Hoje ela conta pra gente o que encontrou na ilha e como uma narrativa construída em Brasília continua produzindo efeitos na vida dos marajoaras. Muito bem-vinda de volta ao UOL Prime, Juliana Sayuri. Bom estar de volta, Toledo. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Juliana Sayuri, que raios era esse tal de Abrace o Marajó? Abrace o Marajó foi um programa idealizado pela ministra Damares para, sobretudo, combater graves violações de direitos humanos no arquipélago. Mas, entre 2020 e 2022, período em que ele esteve ativo, de fato, sob gestão da ministra, nenhuma iniciativa, de fato, foi feita para combater o problema que ela mesma alardeou ao longo desse tempo, que seria um suposto esquema gigantesco de exploração sexual, sobretudo infantil, no arquipélago. A primeira coisa que a gente tem que lembrar sempre quando se fala do Marajó é que violência sexual é um problema, sim, existe lá, mas infelizmente como existe no resto do país, né? Não é só no Marajó. Não é só no Marajó. Não é especialmente maior lá. Não é, de acordo com as estatísticas. É uma realidade que infelizmente atinge mulheres e meninas lá e é, como a gente sabe, com muitas fake news, elas nascem com um lastro de verdade. Foi a partir desse lastro que a ministra, como você disse, explorou uma narrativa com hipérboles e histórias que ela nunca provou, histórias que, inclusive, são a causa do processo que ela enfrenta pelo Ministério Público Federal. A gente vai ter que, infelizmente, reproduzir pelo menos uma delas para dar a dimensão do que ela cometeu. Abre aspas, palavras da ministra. No Marajó, meninas têm os dentes arrancados para performar sexo oral, se prostituindo com homens, ou que meninas são estupradas no Marajó porque elas não usam calcinhas, então uma solução para esse problema seria levar uma fábrica de calcinhas para os marajoaras. Foi esse tipo de declaração, né, que ela fez. Que foi feito. Quer dizer, então ela primeiro inventou um ranking, inventou estatísticas. Depois ela inventou histórias que não têm nenhuma base na realidade. E embora exista o problema, ele existe no Brasil inteiro. Às vezes talvez seja um pouco mais grave na região norte, mas não especialmente no Marajó. E não bastasse toda essa série de mentiras que geraram um processo do Ministério Público, o programa Abrace não existia de verdade, então? O que está por trás, né? O que está na entrelinha dessa narrativa hiperbólica sobre o Marajó? É retratar aquele lugar, aquele arquipélago, que é maravilhoso, que é, enfim, que é lindo, retratá-lo como um inferno na Terra. E o inferno na Terra é uma expressão que eu escolhi para falar sobre isso, porque quando a ministra faz esse tipo de discurso, segundo os próprios marajoaras que a gente entrevistou quando esteve lá, ela trata como se fosse um povo selvagem que permite, né, que seus cidadãos façam esse tipo de atrocidade com crianças e adolescentes. E por que ela queria pintar esse quadro mentiroso sobre uma população inteira de marajoaras? Porque a resposta, a solução para esse tipo de inferno seria ser salvo por Deus, ser salvo por missionários e lideranças integrantes de igrejas evangélicas
como ela própria. Ao tratar um problema que existe como um problema de falta de fé, é deixar de ver o problema como um problema social, de fato. O que de fato importa para a população marajoara? Ter acesso a todo tipo de direito para que se saia, né, daquela situação de pobreza, porque de fato é um dos lugares mais pobres do país. Você esteve lá. Primeiro, como é que você fez para chegar? Porque não é uma coisa trivial. Chegar em Soure, nas principais cidades, é tranquilo, mas chegar no interior do Marajó, nas áreas ribeirinhas mais distantes, é complicado. Então, primeiro, qual foi a dificuldade para chegar lá? E segundo, o que você encontrou? Como é que você descreveria essa falta de infraestrutura social, digamos assim, de serviços públicos para a população? Fomos os jornalistas Fabrício Venâncio, Thalita Vespa e eu, com apoio do Pulitzer Center, para Belém. De Belém pegamos um barco, uma viagem de mais de 12 horas para Breves, que é uma das cidades do lado oeste do Marajó. Soure e Salvaterra, como você comentou, são as cidades das praias, né? As que estão do lado leste, que são super turísticas, que são conhecidas, inclusive a ministra e outras autoridades, quando vão para lá, vão para o lado leste. E o lado oeste é o Marajó das florestas, né? Então é onde realmente as ruas são os rios, todos os braços e furos dos rios. E a gente passou cerca de 10 dias por lá com um objetivo específico. A gente queria ver onde é que estavam alguns beneficiários de terras que foram documentadas, né? Ou seja, que o governo federal passou uma documentação para eles que se chama TAUS, Termos de Autorização de Uso Sustentável da Terra. E por que você estava interessada nos tais TAUS? Porque, no fim de 2023, quando o governo Lula decidiu cancelar o programa Abraço Marajó, uma das justificativas utilizadas foi indícios de fraudes na emissão de um documento. Esse documento TAUS. O governo tinha identificado uma emissão excessiva, não em relação ao número de documentos, mas em relação à quantidade de área. A área, o número de hectares concedidos pela União para entidades privadas. Na verdade, esses documentos eles não deveriam ser concedidos para entidade nenhuma. Eles deveriam ser concedidos para ribeirinhos, né, para a população local que vive da terra, né, e que teria ali, então, de fato, literal uso sustentável. Só que o que acontece é que a lei estabelece que esse ribeirinho, essa pessoa de população tradicional, quilombola, enfim, indígenas, eles teriam direito a um raio de 500 metros ao redor da casa do cidadão. Quer dizer, se a gente computar 500 metros para um lado, 500 metros para o outro, no máximo 1 quilômetro de distância de um ponto extremo ao outro da área concedida. Não uma área com 300 hectares, que dá muito mais do que isso. Que o TAUS ele não é um documento que dá terra, né? A terra continua sendo da União. Não é propriedade, é só direito de uso. Isso. Só que, durante o governo Bolsonaro, durante a vigência do Abraço Marajó, foram emitidos quase 50 milhões de metros quadrados de terra. Para você ter ideia, um dos TAUS que a gente teve acesso, tudo via lei de acesso à informação, ele tinha cerca de 2 milhões de metros quadrados. Isso é equivalente a 10 vezes o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Uma das emissões deu 200 hectares de usufruto da terra para uma pessoa? Sim. Outra tinha 3 milhões, ou seja, 300 hectares, que é o equivalente ao dobro do Parque Ibirapuera. Isso surpreendeu o governo e, quando a gente esteve no Marajó e bateu a porta dos ribeirinhos que tinham alguns desses TAUs gigantes, eles também se surpreenderam, porque eles também não sabiam que tinham sido atribuídos áreas tão grandes. Quer dizer que você está dizendo, então, que vocês foram lá, acharam o ribeirinho que tinha recebido o tal e ele não sabia que tinha recebido o tal? Ele sabia, porém não dessa dimensão. Mas não conte agora quem sabia o tamanho dessa dimensão. Vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. Michele Bolsonaro contrariou a trajetória convencional de uma ex-primeira-dama. Desde que Jair Bolsonaro deixou a presidência, ela não sai do noticiário. Se o Bolsonaro não tivesse perdido a eleição, ela não seria presidente do PL Mulher. Michele tem se tornado uma das figuras mais influentes da política brasileira, mas também uma das mais difíceis de acessar. Boa parte do que o público sabe sobre sua trajetória vem da própria
própria versão que ela escolheu contar. Nós não passamos fome, mas nós passamos dificuldade. Mas o que existe para além dessa narrativa? Eu decidi que era hora de mergulhar na história de Michele. Os filhos não consideram a madrasta como família. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou. E eu não tinha feito nada contra ele. Descobri como Michele de Paula Fimo Reinaldo se tornou Michele Bolsonaro. Este é Michele, um podcast original UOL Prime. Disponível no UOL, no YouTube do UOL Prime e em todas as plataformas de podcast. Antes do break, você estava contando que vocês acharam pelo menos um ribeirinho que tinha recebido um tal gigantesco e que não sabia que o tal dele tinha esse tamanho. Me explica esse mistério. Foram vários ribeirinhos, na verdade, que a gente visitou e a gente se apresentou e disse que estava tentando entender a geografia do Marajó, né? E curiosamente, você não vai adivinhar o que a gente encontrou além de povos ribeirinhos naquelas áreas gigantescas assinaladas nesses taus. A gente encontrou igrejas e, como bem disse um pastor que a gente entrevistou por lá, onde o poder público não chega, a igreja chega. Na verdade, a gente descobriu que, em alguns casos, esses ribeirinhos foram abordados por igrejas evangélicas e decidiram doar um pedaço de terra para que se construíssem templos ali. Eu digo doar entre aspas, porque, de novo, essa terra não é dele. Sim. Essa terra continua sendo terra da União. Isso aconteceu depois do lançamento do Abraço Marajó ou já tinha acontecido antes, eles só estavam, digamos, aspas, legalizando a situação? Segundo os entrevistados, foi depois. Quer dizer, a Damares e o Bolsonaro lançam o Abraço e o Marajó, que de abraço não tem nada, é só uma concessão de uso de terras da União para particulares, concede áreas muito maiores do que deveria para ribeirinhos e esses ribeirinhos depois são abordados por igrejas para dizer, olha, você acabou de receber uma área aí, me dá um pedaço, é isso? Sim, foi isso. E a gente sabe que o Marajó ele tem terras que são muito cobiçadas pelo agronegócio, cobiçadas para mercado de carbono e tudo mais, inclusive os próprios rios de lá, né, para o escoamento de produtos. E aí a gente ficou um pouco surpreso também com a presença dessas igrejas, porque não é algo exatamente rentável, digamos, ou não teria um interesse financeiro, digamos, né, da instalação delas ali. Foi aí que a gente percebeu também que teria um interesse político, ideológico político, de longo prazo, que é justamente de formar novas gerações politicamente alinhadas à própria ministra. Entendi, quer dizer, seria um instrumento de proselitismo com a ajuda da União, cedendo o terreno para a instalação dessas igrejas no quintal dos ribeirinhos beneficiados. E qual que é o impacto social disso? O que vocês presenciaram lá? Pelo que você está descrevendo, a presença do Estado é muito rarefeita, se é que existe. E aí você passa a ter um vizinho, uma igreja. Como é que isso... Qual que é a resultante social disso? A presença religiosa ali, ela é antiga, na verdade. Havia, na década de 90 e no início dos anos 2000, uma tensão muito forte de católicos, inclusive um bispo que denunciou pela primeira vez a questão da violência sexual contra meninas marajoaras, né? Isso foi instalada uma CPI no Pará, depois foi instalada uma CPI em Brasília para discutir o assunto. Esse histórico foi aproveitado agora com uma roupagem religiosa diferente, num sentido em que política e religião acabam se misturando mais do que deveriam. Um exemplo disso, além da presença, né, como você disse, dessas igrejas nos quintais dos ribeirinhos, é a realização de reuniões para se discutir taus politicamente no templo da Assembleia de Deus da cidade de Bagre, no centro da cidade, uma cidade bem empobrecida em que as ruas não são asfaltadas, muitas casas não têm uma infraestrutura mínima e existe um prédio espelhado gigantesco, avaliado em R$2 milhões, onde são realizadas cerimônias como a cerimônia de posse do prefeito. Peraí. Desculpa. O prefeito de Bagres, dentro da Ilha do Marajó, assume o mandato dentro da igreja? Da Assembleia de Deus. Separação Estado-Igreja passou longe ali. E isso é meio uma constante nessa região? Tornou-se uma constante nos últimos anos, dada, né, o avanço da influência evangélica. E o programa Abraço Marajó consolidou essa situação que já era crescente? Consolidou e, inclusive, além das igrejas instaladas lá atualmente, o que nós observamos também,
por acaso, num dos vários barcos e navios que a gente pegou ao longo desses dias, é a vinda de missionários, inclusive estrangeiros, para fazer ações sociais, levar cestas básicas para povos ribeirinhos mais isolados. Bom, em 2023, o governo Lula acaba com o Abraço Marajó porque, afinal de contas, a premissa do programa era uma mentira e o que ele prometeu fazer ele não fez, só distribuiu terras. O que os órgãos públicos responsáveis disseram a respeito? O Ministério dos Direitos Humanos atual considerou também a possibilidade de fraude. É algo que está sendo investigado. Órgãos como a Defensoria Pública da União e a SUDAM, a Superintendência Regional de Desenvolvimento da Amazônia, eles já tinham emitido alguns pareceres, algumas notas técnicas, levantando algumas questões sobre o Abraço Marajó. Depois da publicação da reportagem, a Secretaria de Patrimônio da União, que é o órgão responsável por olhar esses taus, eles abriram uma investigação, uma apuração para ver caso a caso se foi erro, se foi, enfim, o que aconteceu nesses documentos. E um grupo de advogados, um grupo Prerrogativas, levou o caso também à PGR, a Procuradoria-Geral da República, pedindo a instalação de uma investigação e providências contra a ministra. E a ex-ministra Damares Alves, atual senadora da República, diz o que sobre isso? Ela foi procurada mais de uma vez, nós pedimos entrevista e ela não tinha agenda disponível. Mas ela disse em nota via assessoria de imprensa que negar a situação que acontece no Marajó é ter uma postura negacionista e que qualquer pessoa que criticasse o Abraço Marajó estaria fazendo por interesses políticos. E sobre os interesses políticos dela na região, ela não falou nada? Não. Muito bem. E Juliana Sayuri, você, desde a publicação da reportagem, já contou que teve algumas consequências, né? Há perspectiva de como esse caso vai evoluir? Por enquanto não, Toledo. Por enquanto não, principalmente porque essas pessoas, esses ribeirinhos que receberam esses documentos, eles não estão errados, né? Sim. O documento que está errado. Em todas as portas que a gente bateu, de fato eram ribeirinhos morando ali. Então, o nó é o documento que não condiz com a realidade deles. E uma das fontes levantou uma suspeita, que também deve ser investigada pelos órgãos competentes, de que uma vez que esses documentos foram emitidos com essas áreas gigantescas, esses documentos fazem essas áreas existirem no mapa do governo, no mapa de quem quer que se interesse por esse tipo de direito à terra. Isso faz com que essa terra esquente, ou seja, uma vez que ela existe no mapa, que ela existe no banco de dados, ela está também existindo aos olhos de pessoas que podem ter aqueles interesses que a gente comentou para o agronegócio ou para o mercado de carbono. Só para entender, outro documento que já é usado exatamente dessa maneira que a pessoa levantou a hipótese é o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, né? A partir dele, muitos poceiros, gente que ocupa ilegalmente uma área, ou às vezes nem ocupando, só delimitando ela no mapa, né, por coordenadas geográficas, usa isso como prova, entre aspas, de posse daquela área, de usufruto daquela área, para reivindicar a propriedade, o título de propriedade daquela área. Então, a hipótese que você está descrevendo é que isso foi concedido para que alguém viesse no futuro a especular com essas terras e reivindicar não só a posse, mas também a propriedade, o título. Exatamente, só que isso é algo que eu imagino que a gente só vai ver ao longo do tempo. Tá certo, então já está combinado aqui que você vai voltar para contar para a gente o final dessa história. Quando as pessoas quiserem ler a sua reportagem, onde é que elas encontram? A série de reportagens está publicada no uol.com.br/prime. E tem vídeo também, né? Temos um vídeo. Que está no canal do UOL no YouTube, é isso? Isso. Muito obrigado, Juliana Sayuri, e muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Quem assina o UOL pode acessar e ler esta e muitas outras reportagens especiais na íntegra. Os assinantes também têm acesso a todo o acervo jornalístico do UOL e ainda a opinião e análise dos colunistas. E você também consegue aproveitar descontos em ingressos de cinema, em peças de teatro, em festivais de música, tudo através da assinatura do UOL. E ainda dá acesso ao UOL Play e muito mais. Confira lá em assine.uol.com.br. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com a repórter do UOL, Juliana Sayuri. O roteiro é da Clara Gelstab. A operação de vídeo é do Fernando Moretti.
A montagem é do Lucas Zacarias. A trilha sonora original foi composta por João Pedro Pinheiro e a trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. A coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapeliushnik. A coordenação de operações é do Danilo Esperandil e do Eduardo Bonavita. E a supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio.